Bom dia, amados irmãos. Que bênção ver os irmãos. Nós temos recebido da parte do Senhor nesses últimos dias uma palavra assim que tem confrontado extremamente o nosso coração. Queremos que o Espírito Santo tenha nos falado a respeito de um assunto que para nós é tão conhecido, mas quantas vezes o Senhor vem com um frescor e o Espírito Santo traz de uma maneira tão leve, tão preciosa para nós, mas que nos desperta e nos faz entender o quanto nós precisamos tantas vezes voltar a alguns princípios e não trabalhar neles, mas sermos trabalhados por eles. Há um tecelão, irmãos, na eternidade, então o tecelão celestial, que ele está ali como que costurando tudo aquilo que no final ele deseja alcançar e um dia alcançará para a glória do seu nome. Semana passada nosso irmão Suzuki, ele trouxe uma palavra a respeito de amor uns para com os outros, e ele nos trouxe aquela passagem tão inexplicável, diríamos, né? Do Senhor baixando, lavando os pés dos seus discípulos, lá de João no capítulo 13. E fiquei pensando, né? Ele lavou 1 pé, 2 pés, 3 pés, 4 pés, 20 pés, 21, 22, 23, 24 pés. Né? Até mesmo de Judas Iscariotes, até mesmo aquele que o haveria de trair. Então é um tipo de amor que nós não temos como compreender, a ponto de chamá-lo de amigo. Isso significa que o Senhor até o último momento está buscando salvar o perdido. Ele não desiste. E essa palavra, o irmão até disse, que veio por conta da nossa penúltima reunião de quarta-feira, que nós temos uma reunião de compartilhar, né? Junto de irmãos que temos ali como que uma mutualidade, irmãos compartilham. Nós estamos estudando o livro do Andrew Murray, Permanecer em Cristo. E a gente foi muito trabalhado, né? Ao ver que a lição era e o amor uns para com os outros. Essa era aquela lição do dia 26. E a gente olhou para aquilo ali e nós vimos a nossa incapacidade de amar como Cristo ama. Nós olhamos ali para aquela lição e nós vimos ali os movimentos, as falas dos irmãos, tocando Cristo na vida ali de cada um, e fomos desafiados, irmãos, a amar uns aos outros como Cristo também nos amou, assim como foi o mandamento dele. Porque muitas vezes nós temos reduzido, é isso que o Andrew Murray fala ali, temos reduzido o amor a meras palavras, a meros gestos de afeição, a meras gentilezas, ainda que tudo isso esteja envolvido. E é maravilhoso isso, não podemos perder isso. Mas nós reduzimos muito o que é o amor do Senhor para conosco. Ele nos chama a amar assim como Ele nos amou. E nós não podemos, irmãos, e nem devemos ver os movimentos do Senhor, desse tecelão que está trabalhando, e simplesmente ignorarmos. E muitas vezes buscar uma outra palavra. Na própria reunião de oração de terça-feira também, os irmãos que estavam presentes, eles perceberam os movimentos, né, que tivemos ali a respeito desse tema tão profundo. Os irmãos estavam de fato orando, clamando ao Senhor por essa realidade espiritual. E eu sei que outras reuniões também isso aconteceu, e louvado seja o Senhor por isso. E a gente tinha conversado com, em especial com o Thomas, com a Bíblia também, sobre o meu compartilhar, e eu até pensei em declinar, porque eu não tinha esse peso e essa carga. Eu estava com uma palavra preparada, mas fui muito encorajado, Thomas, né? Quando nós conversamos, a buscar do Senhor algo nesse sentido. E o Senhor é aquele que ama. Eu creio que, pela graça do Senhor, nós vamos então dar mais um passo nesse assunto que quanto nós precisamos aprender sobre ele. Amém? Amém. Vamos abrir então, irmãos, em Atos no capítulo 9.
Eu quero colocar para vocês aqui um texto que eu sei que ele é muito conhecido por muitos irmãos. Sei que muitos já estudaram, já fizeram aí uma exegese desse texto, mas eu sei que muitos também têm pouca... Pode ser que alguns tenham pouco assim, o conhecimento ou mesmo interação, né? E a gente pega aqui a conversão de Saulo de Tarso, né? E eu sei que os irmãos já estão aí na mente, mas o que tem a ver o amor uns para com os outros com a conversão de Saulo de Tarso, né? Mas vamos ver que há muito, sim, que aconteceu com esse então convertido e o desdobramento dessa conversão. E como o Senhor, que é esse tecelão eterno, que tem trabalhado, tem costurado até chegar no seu objetivo, como ele também trabalhou na vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele está dizendo aqui, ó, eu tenho um mandato judicial aqui e vou buscar os cristãos que estão lá em Damasco e vou trazê-los presos. É isso que eu vou fazer, eu estou aqui sendo um enviado. Né? Paulo era, a palavra apóstolo significa enviado, né? E aqui ele estava sendo enviado para perseguição mesmo, para cometer graves atrocidades. Ele era um homem extremamente violento, muito orgulhoso, um homem grande, um homem que ele era esse perseguidor da igreja. Ele tinha um currículo, irmãos. Ele mesmo vai falar desse currículo lá em Filipenses, no capítulo 3 depois. Ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era... Quanto à justiça que havia na lei, ele dizia que ele era irrepreensível. Aí ele falou assim, mas todas essas coisas grandes eu considerei nada por causa do amor de Cristo. Mas isso foi depois. Isso foram capítulos depois dessa passagem. Mas aqui ele está indo perseguir. Se você estivesse lá vivendo na igreja primitiva, você seria um dos alvos dele. Certamente. A não ser que você negasse a sua fé. Mas ele diz aqui no versículo 3, e aqui então é o momento dessa luz que brilha mais do que o sol do meio-dia, que apareceu para Saulo. Diz que indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6, a última frase. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então, essa é a história desse Saulo de Tarso. Aqui então começa, irmãos, a nova vida deste homem que, aos olhos humanos, não tinha possibilidade alguma. A segundo os nossos olhos, nós olharíamos para ele e teríamos a total convicção de que seria impossível que esse homem fosse salvo. Um homem chamado e convertido. Agora aqui ele está rendido diante do Senhor. Agora aqui ele reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Quando ele diz assim, quem és Senhor, no versículo 5, ele está dizendo assim, quem és Kyrios. Essa palavra era designada a César somente, porque César rogava para si o título de Deus. Então ele olhou para aquela luz, olhou para aquele homem que estava falando com ele e disse, quem és Deus? Jamais ele diria isso a respeito de Jesus. Jamais. Aí ele diz, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Irmãos, ele estava indo para Damasco. A palavra Damasco significa o tecelão
silencioso, bordando em um pano de saco. Esse é o que significa Damasco. Irmãos, o nosso Deus, às vezes, ele é silencioso. Às vezes parece que ele está ausente. Muitas vezes parece que o céu é de chumbo, que não passa absolutamente nada daqui para lá e nem de lá para cá. Mas ele é um tecelão eterno. E ele estava costurando aqui na vida de Saulo. Os propósitos de Deus estavam todos aqui firmes. É claro que Saulo podia resistir à voz do Senhor, é claro. A palavra de Deus diz, se hoje você resistir à voz do Senhor, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o teu coração. Mas que bênção que aqui Paulo, ele abriu o seu coração. A palavra Saulo significa desejado. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos os homens são desejados para a salvação de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. E todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E apesar dessa impiedade, as atrocidades, apesar desse profundo orgulho espiritual, esse grande homem, porque depois vocês vão descobrir que Paulus, do latim, significa pequeno. Por isso que depois ele disse, convém que eu diminua. Por isso que João vai dizer, convém que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. Então Paulo agora ele era esse pequeno homem de Deus. E assim, irmãos, para que a graça possa superabundar, convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. E então esse encontro sobrenatural. Na verdade, Paulo já era cego anteriormente. Cego nos seus delitos e pecados. Cego espiritualmente, só que ele não sabia disso. Mas ele foi então, agora teve a sua visão natural tocada. Agora, irmãos, imagina que ele estava ali diante do próprio Jesus e a sua visão natural foi tocada. O que você faria se você estivesse com a sua visão comprometida, cego, diante de Deus? O que você faria? Jeová Rafá, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Jeová Rafá, o Deus que cura, ele estava ali diante do Senhor. Mas ele teve algo muito, muito importante que a gente tem que considerar aqui. Porque ele, no versículo 9, ele diz que teve 3 dias, não comeu, nem bebeu. No versículo 6 que nós lemos, o Senhor diz para ele, levanta e vai, né? Ou seja, obediência, irmãos. Como nós precisamos sermos esses que entendem, compreendem a voz do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus disse, um novo mandamento vos dou, né, isso implica em uma resposta da nossa parte. Então, ele não olhou para o Jeová Rafá e pediu cura, mas ele obedeceu. Então, essa ordem para ele soou de uma forma muito profunda. E ele se levantou, diz o verso 6. Diz o verso 8. Levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Ele foi guiado pela sua mão com os que conduziram e foi conduzido, então, até a Damasco. E aqui, irmãos, então é onde eu desejo falar do amor dos irmãos. Porque aqui nós temos agora 2 homens de Deus. Agora aqui 2 homens entram na história do apóstolo Paulo. E o primeiro, nós vamos ler aqui, está no versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui. E o outro que eu quero colocar aqui para os irmãos está no verso 26. Não, leia o 25, irmãos. Vamos ler o 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé, esse irmão, esse outro homem de Deus aqui, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos. E lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então, irmãos, são esses 2 homens de Deus aqui que
nós temos que ter esse coração de demonstração de um amor totalmente incondicional. É claro, irmãos, quando nós lemos aqui o verso referente a Ananias, a partir do versículo 11, você vai descobrir que o Senhor disse, dá uma ordem ali para Ananias, você vê no verso 11, ele disse, levanta, ele deu o endereço para Ananias. Vai lá na rua direita, vai lá na casa de um certo Judas. Né? Talvez ele entrou naquela casa, tinha um quartinho lá no fundo, estava lá Paulo, prostrado, chorando, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, totalmente esmagado pelo poder do Senhor Jesus, que tomou a vida dele. Não sabemos, talvez ele estava pedindo perdão pelos seus pecados, mas o fato é que ele estava ali. E Deus tinha falado para Saulo, vai vir aqui um Ananias e vai curar você. E é isso que a palavra do Senhor disse para Ananias. Ele falou assim, olha, vai lá que esse Saulo ele está orando. Vê se o verso 12. E numa visão, ele vai ver que estava entrando na casa um Ananias. E punha sobre ele a mão para que possa ver. O verso 13 respondeu a Ananias, Senhor, aqui é uma hesitação, né, irmãos? Porque você imagina, né, você recebeu uma ordem, não, pula do prédio, 28º andar, né? Vai lá naquele quarto que está ali alguém que é um assassino, né? Ele não perde tempo. Imagina se não podia ser uma cilada. Né? Então, há sim uma hesitação por parte de Ananias. E é isso que ele diz, Senhor, eu conheço a fama desse homem. Eu sei da reputação dele. O senhor tem certeza disso? Né? Aí, ele tem feito muitos males aos teus santos lá em Jerusalém. E aqui ele tem poder, ele está vindo aqui para Damasco, porque ele tem poder para tomar todos nós aqui, para nos prender. Todos aqueles que invocam o seu nome, até eu vou também. Né? Então o Senhor disse, vai, porque Saulo é para mim um vaso escolhido. Vai. Ele é escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos filhos de Israel também. Eu lhe mostrarei, eu vou mostrar para ele quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi. Ananias foi. Irmãos, Ananias, o nome Ananias significa favor de Deus, graça de Deus. Então, quando Paulo estava orando, Paulo ouviu a seguinte expressão, Ananias, virá aqui. É como se Deus estivesse dizendo para ele, a graça de Deus vai te encontrar. Entende, irmãos? Porque a igreja é a graça de Deus para nós. A igreja é esse instrumento de cura para nós. E ele estava esperando lá esse favor de Deus. Ele estava esperando lá essa graça de Deus que iria visitá-lo. Então, diz o verso 17, que ele entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo, orou com ele, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e logo foi batizado. Então Saulo, irmãos, encontrou agora a igreja de Deus. Agora para ele tudo fez sentido. Porque se ele estava perseguindo a igreja de Deus, Jesus disse para ele que ele estava perseguindo a ele, né? Então, na mente dele, ele estava perseguindo a igreja. E aquele que Paulo estava perseguindo foi um instrumento de cura na vida do Paulo, agora. Foi isso que aconteceu. E ele encontrou, irmãos, ele não encontrou, e aqui, irmãos, como nós precisamos ter tanto cuidado, porque a gente confunde o que é a igreja, e nós precisamos compreender o que é a igreja de Deus. O que de fato é o amor sem interesse. O que de fato é o amor uns para com os outros, de uma maneira profunda, com vínculo de afeto. De uma maneira que nós podemos ser para o outro aquilo que o próprio Senhor foi para nós. Não é um sistema religioso, não é uma organização institucional. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a coluna, é o baluarte da verdade neste mundo, é um testemunho neste mundo. Agora é lógico, irmãos, que se hoje
alguém dissesse, ó, vai buscar um irmão, a gente quer já buscar uma igreja. Mas a igreja é muito confundida, porque o sentido hoje se tornou muito superficial. O mundanismo tem entrado naquilo que se chama de igreja, distorções a respeito da verdade. Heresias muitas vezes sendo pregadas em plena luz do dia. Então, tudo isso tem mostrado, irmãos, a substituição da realidade, da verdade, daquilo que de fato é um Ananias, é um Barnabé. Somos nós, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Tem tudo isso sendo muitas vezes substituído por verdades, para falar pouco, é dizer verdades diluídas. Não é a verdade da palavra de Deus, que trabalha como cura uns para os outros, que trabalha como suporte uns para os outros, com atenção uns para os outros, olhar, olho no olho uns para com os outros. A semana passada o irmão Suzuki usou aqui uma expressão, né? Gente que gosta de gente. A igreja de Deus é gente que gosta de gente. Irmãos, é verdade que dependendo do temperamento, às vezes você é introvertido, quanto mais tempo você fica na multidão, mais a sua bateria vai diminuindo. Tem pessoas mais extrovertidas que a bateria recarrega na multidão. Você conhece pessoas assim? Ele precisa estar no meio das pessoas, aí ele está com a bateria carregada, ele vai deitar e precisa até às vezes tomar um remédio, porque ele está animado com tudo aquilo. Mas não quer dizer que o amor está faltando em um ou está faltando em outro. Na verdade, está nós percebermos que muitas vezes é a personalidade ou o temperamento da pessoa que é esgotada por muitas vozes. Às vezes isso acontece, né? Mas o que nós precisamos, na realidade, é discernir tudo isso e amar uns aos outros, nos dispor à comunhão, sermos parte de tudo isso. Vocês perceberam como Paulo foi acolhido por Ananias? Vocês entenderam como ele foi abraçado, como ele foi curado? Como os olhos de Saulo, né? Às vezes pode ser que eu vou confundir ali, mas aqui ainda é Saulo, né? Como Saulo teve os seus olhos desvendados a partir do corpo de Cristo. Foi falado algumas vezes na nossa reunião de quarta-feira, na penúltima, que não se dá aquilo que não se tem, né? Isso foi falado algumas vezes. E é verdade, irmãos, porque Ananias tinha amor. Mas você viu o nível de comunhão, de relacionamento, de integração com o Senhor? Porque Ele é a fonte do amor. O nosso Deus é a fonte do amor. Porque amor, como eu disse, não é só gentileza, não é só um tapinha nas costas, não é só palavras agradáveis. Amor é muito mais profundo do que isso. Por isso que Ananias, nesse discernimento, nessa interação, né? E nós precisamos amar até aqueles que não amam. E muitas vezes pode ser que seja isso que esteja faltando justamente para mim, para nós. Ainda que ele tivesse tentado resistir. Mas, irmãos, ainda que Ananias tentou resistir, a comunhão não resiste. Por isso nós precisamos nos dar a comunhão. Porque a comunhão ela é irresistível, a comunhão é transformadora, a comunhão é libertadora, a comunhão é curadora, a comunhão sara. E ali então, Ananias expôs e mostrou o coração de Cristo para Saulo. Aqueles que ele estava perseguindo e buscando matar. Saulo, como que usar a expressão do Suzuki na semana passada, abrindo a jaqueta, Saulo expôs, abriu assim e mostrou o coração de Cristo. Ananias mostrou o coração de Cristo para Saulo. Qual é o coração do Senhor, irmãos, para nós? Qual é o coração do Senhor para uma assembleia? Ananias incluiu, Ananias recepcionou, Ananias orou, Ananias estava junto, Ananias abraçou. Muitas vezes o irmão tem um passado que, como se diz, o condena, né? Não sei se igual de Paulo, pior eu acho que é um pouco difícil. Mas como é que Paulo foi recebido? Ou Saulo, como que Saulo foi recebido? Né? Então, às vezes o irmão cometeu algo grave, mas às vezes é o nosso olhar que vai fazer toda a diferença. A maneira como nós lidamos e tratamos. E o nosso dedo de acusação
irmãos, quantas vezes eles mesmos é que precisam ser tratados. É claro, irmãos, que há pecados terríveis. É claro, irmãos, que muitas vezes o Senhor precisará corrigir espíritos errados, apóstatas. Tudo isso o Senhor vai fazer. O Senhor precisa corrigir irmãos que negligenciam a comunhão. O Senhor que vai corrigir. Porque muitas vezes os irmãos, a gente olha, parece que nós estamos no caminho errado, porque está todo mundo buscando um caminho mais fácil. Mas isso é o Senhor que vai tratar. Desprezam o corpo de Cristo. Muitas vezes riem da devoção dos irmãos, da devoção das irmãs. Muitas vezes não tem a mesa do Senhor como o Senhor sendo o foco, o alvo. E muitas vezes as coisas periféricas têm mais peso na mesa do que o próprio Senhor. Irmãos, a mesa do Senhor é maravilhosa, mas a mesa do Senhor sem Cristo, ela não é nada. Me perdoe usar essa expressão. Se o Senhor não estiver presente na mesa, porque o Pai disse assim, este é o meu filho amado, e eu tenho todo o meu prazer nele. Então, a mesa não pode se tornar um ritualismo para nós. Mas isso também, irmãos, é claro que nós precisamos de ajuda uns dos outros. Né? Às vezes o irmão também pode dar uma palavra de exortação. Quantas palavras nós já recebemos de exortação? Às vezes na hora entristece, mas lá na frente o Senhor fala, não, ele está certo. Aí eu digo, eu estou errado. Né? Porque na comunhão e na oração, irmãos, eu sempre estou errado. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu sempre estou errado. E tem que ser assim. Vamos avançar. Então, irmãos, essa foi a primeira visão de Saulo no corpo de Cristo. E agora nós temos aqui Barnabé. Barnabé, o nome Barnabé significa o filho da consolação. Né? A palavra ali é bar, né? Bar do hebraico é filho, né? Filho da consolação. É como se ele fosse um instrumento do Espírito Santo. A palavra é paraclesis, bar paraclesis. Irmãos que são usados para falar da parte de Deus. Irmãos que são usados para ser instrumentos de Deus. Bar paraclesis, Barnabé. 27, né? Vocês viram aí? Verso 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, pegou Paulo consigo. Irmão, só um detalhe, deixa eu colocar isso para vocês que é importante. O versículo 25, tomando de noite os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Paulo estava lá em Damasco, ele ousadamente começou a pregar em nome de Jesus. Ele foi lá para um propósito, era recebido nas sinagogas e começava a pregar a Jesus. Isso começou a se espalhar. Paulo, então, agora ele de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E aí eles fecharam as portas de Damasco e falou, aqui ele não passa. Né? Paulo não vai embora, nós vamos matá-lo, está escrito aqui. Né? Aí os discípulos de noite pegaram, acho que foi de noite, foi. De noite pegaram, colocaram no cesto e... Né? Agora, do versículo 25 para o versículo 26, nós temos um hiato aí de 3 anos. Paulo, então, ele foi para a Arábia e ficou lá 3 anos. Então, quando ele vai para Jerusalém, Barnabé o recebe, o recepciona. E é o verso, então, 27, porque ele tomou consigo e trouxe aos apóstolos. Só para vocês terem uma ideia, depois Paulo só vai reaparecer no capítulo 11, versículo 25. Então, eles são mais 8 anos. Então, Paulo, na verdade, ficou escondido por 11 anos. É quando, de novo, o tecelão celestial começa a trabalhar, né? E trazer, né, quem sabe, a memória de Paulo, tudo aquilo que ele sabia a respeito da velha aliança, do Antigo Testamento, mas que para ele só faz sentido com Cristo. Irmãos, o Antigo Testamento só faz sentido com Cristo. Por isso que os judeus não conseguem interpretar tantas. Então, ele tem outras maneiras de interpretação e outros escritos de interpretação, para poder, então, eles darem a interpretação deles. Mas a verdade é que o Antigo Testamento só faz sentido com o Novo Testamento. Então, ele ficou 11 anos. Aí vocês imaginam ele trazendo todos aqueles ensinos, tudo aquilo que ele sabia. Ele era um homem extremamente elevado em nível de conhecimento. Possivelmente, se Paulo fosse avaliado hoje, o QI dele seria muito mais alto do que todos os nossos aqui.
Muito provavelmente. Então ele ficou 11 anos, escondido, né? Até que, aí eu vou dar já um spoiler para os irmãos que não está aqui, né? Mas até que foi o próprio Barnabé que foi depois buscá-lo, né? Assim como o Barnabé aqui o trouxe para Jerusalém para integrá-lo na vida dos apóstolos, foi o mesmo Barnabé que depois esteve lá e foi buscar o Saulo, né? Para a obra. Então, irmãos, ele tomou consigo, trouxe aos apóstolos, contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, como em Damasco, falara ousadamente no nome de Jesus. Então ele testemunhou a respeito de Paulo. Ele fala, esse aqui é meu irmão. Esse aqui é o nosso irmão. Nós vamos recebê-lo. E os irmãos o receberam. Pedro, todos os demais apóstolos receberam Saulo ali então. E o que nós descobrimos a respeito de Barnabé? Porque às vezes falta Barnabés no nosso meio, né? Esses irmãos com coragem e ousadia de testemunho. Esses irmãos que são irmãos verdadeiros, né? Irmãos com I maiúsculo. Aqueles que você tem certeza que se a grande tribulação estourar hoje, ele vai estar junto com você e nós vamos estar padecendo juntos. E nós não vamos negar o Senhor juntos. Esse é o Barnabé. O instrumento. Tudo isso, além de ser um instrumento de acolhimento no corpo de Cristo. Saulo foi aceito pela igreja. E então ali ele inicia o seu ministério. E ali então ele vai, volta e fica em Tarso, aí então, mais 8 anos. E, irmãos, essa história de companheirismo é uma das mais belas histórias de amor fraterno que nós temos no Novo Testamento. Tem uma cena muito linda também aqui em Atos, no capítulo 20, quando você vê ali os presbíteros de Éfeso abraçando então Paulo de Tarso. E ali, possivelmente, eles nunca mais se veriam uns aos outros. Irmãos, o que Paulo encontra quando chega em Jerusalém? O que foi que ele encontrou ali? Quando Paulo chega, ele encontrou os apóstolos. Eu vou dizer para vocês, volte algumas páginas. O que foi que ele encontrou? Atos capítulo 2, versículo 42. É isso que ele encontrou. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Os irmãos lembram desse texto? Né? Foi isso que Paulo encontrou quando ele estava ali. Essa era a vida normal da igreja. Essa era a vida normal da igreja primitiva. E diz que em cada alma havia temor. Muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Paulo está chegando, está vendo tudo isso acontecer diante dos seus olhos. Em cada alma havia temor, verso 43. Perdão, irmãos, 44. Todos os que criam estavam juntos. Tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam suas propriedades, faziam e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Eles eram um testemunho ali. E todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que havia de salvar. Tem mais uma passagem, no final do capítulo 4, aqui no verso 32. Veja comigo, irmãos, o que foi que Paulo viu? Qual era a vida normal, a comunhão da igreja ali? E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuir era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Irmão, sabe quando Paulo via isso no judaísmo? A disputa que havia, quem é o maior, quem jejuava mais. Sabe quando Paulo viu isso? Nunca. Paulo jamais tinha visto isso. A realidade da vida celestial. Quando o Senhor Jesus prega em Mateus no capítulo 5, o Sermão da Montanha, o que ele está dizendo? A vida no céu é assim, bem-aventurados os mansos, pacificadores, os humildes, mansos. Veja só o que mais. E os apóstolos, verso 33, davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo tinha necessidade. Aí aqui entra Barnabé. Aqui você conhece um pouco mais do currículo dele. E então José é cognominado pelos apóstolos Barnabé, né?
que traduzido é filho da consolação, filho do Consolador. Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos apóstolos. Ou seja, esse homem também, ele era muito generoso com as suas coisas. E se nós pegarmos tudo isso daqui e juntarmos essas expressões, nós vamos descobrir que havia comunhão, partilha e alegria em conjunto. Nós vamos descobrir que havia unidade de coração, desprendimento material. Nós vamos descobrir que havia ali acolhimento e confiança, socorro nas necessidades. Havia oração intercessória, havia expressões diversas de amor. E havia um afeto profundo uns pelos outros. Ananias e Barnabé. 2 homens simples, irmãos. Talvez se eles estivessem aqui, fosse o mais simples de nós. Mas um foi usado grandemente por Deus para despertar a salvação para Saulo. Ele entendeu, quando ele abriu os olhos, a primeira coisa que Saulo viu, foi um irmão. A primeira coisa que Saulo viu quando nasceu de novo, foi a igreja de Deus. E Barnabé foi usado para despertar o chamado de Saulo ao serviço. Como precisamos de Barnabés? Quantos irmãos e irmãs têm servido e desejam servir mais e mais e se colocarem à disposição do Senhor, para as coisas do Senhor? Quantos e quantos estão à disposição? E nós precisamos ser esses. Porque servir a Deus é amar a Deus. Servir os irmãos é amar os irmãos. Mais tarde, irmãos, Paulo vai escrever as suas cartas. São 13, né? Pelo menos. 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27, né? Isso significa que praticamente 50% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Um irmão que foi incluído, foi inserido, foi abraçado. Um irmão que foi trazido para dentro. Um irmão que foi animado a servir ao Senhor. Quando ele mais tarde vai escrever então essas cartas, ele usa adjetivos extremamente impactantes. Extremamente impactantes. Várias vezes quando ele escreve suas cartas, diversos textos, ele usa a expressão irmãos. Diversas vezes, centenas de vezes. Foi a primeira coisa que Ananias disse para ele: Saulo, meu irmão. Imagina? Que peso aquilo trouxe no coração de Saulo, saber que agora ele era incluído e era um irmão também daqueles. Por várias vezes também ele usa a palavra eleitos de Deus, sabendo, irmãos, 1 Tessalonicenses 1,4, que a vossa eleição é de Deus. Santos, amados, outra expressão, fiéis, nova criatura, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele está dizendo isso a respeito dos irmãos, né? Filhos da luz, filhos do dia, são expressões que ele vai usando nas suas cartas. Mas tudo isso teve uma base lá atrás, né? Tudo isso foi construído no coração de Paulo. Quando ele diz assim, olha, sendo, pois, justificados. Ele está dizendo assim, vocês são justificados pela graça de Deus. Não tem mais condenação para vocês. Cristo deu para vocês a justiça dele mesmo. Ele se tornou justiça de Deus, para que você fosse justificado. Então ele usa essa expressão, justificado. Ele diz, mas o que é espiritual discerne tudo. Ele diz assim, vocês são espirituais. Vocês são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Irmãos, expressões extremamente profundas, para que nós tenhamos reverência diante daquilo que nós estamos ouvindo e sabendo em Deus quem nós somos. Vocês são templo do Espírito Santo, santuário de Deus, morada de Deus, habitação de Deus. Paulo escreve isso, falando a respeito dos irmãos. Por isso, irmãos, eu creio que Paulo estava cada vez mais convicto que o melhor dos ímpios, o melhor, o mais eloquente, o ímpio mais bonito, o ímpio mais cheiroso, o ímpio mais rico, o ímpio mais educado,
o ímpio, irmão, mais tudo, né? Ele não se compara ao menor dos irmãos. Ele não se compara ao mais simples dos irmãos. Não pode ser comparado. Paulo tinha essa convicção no coração. O peso que havia no coração de Paulo com relação ao outro era extremamente profundo. E eu fiz uma pesquisa, não vou citar por causa do tempo, porque eu quero ainda trazer algo mais para os irmãos a respeito disso. Mas são mais de 30 citações objetivas de Paulo a respeito dos irmãos. Ele cita nome por nome, um por um. Para ele faz sentido o nome dos irmãos e ele escreve. É claro que ele faz isso também de uma maneira, algumas vezes pesada, né? Fala de Demas, fala de Alexandre o Latueiro. Ele realmente tem uma dificuldade muito grande de suportar aqueles que estão apostatando, aqueles que estão negligenciando a fé, negligenciando a comunhão. Então ele diz palavras duras, ele cita o nome daquelas pessoas. E nós aprendemos que o amor, irmãos, é muito mais do que um sentimento. Muito mais do que um sentimento. Então ele vai citando, irmão por irmão, um por um. E o amor é muito mais do que um sentimento, do que uma gentileza. Agora, nós também servimos, né? Como é que nós servimos uns aos outros? Quando nós servimos os irmãos, servimos à mesa, contribuímos, cooperamos no louvor, nas cadeiras, no estacionamento, orando uns pelos outros, né? O que mais? Né? Tantas maneiras de servirmos. Por que eu estou enfatizando isso? Por que agora parece que eu mudei de assunto, saí do amor e fui para o serviço? Alguém disse que o amor é aquilo o que o amor faz. E não é palavra de coach, não, irmãos. Isso aqui é profundidade mesmo da palavra de Deus. Nosso irmão, quando estava fazendo a abertura aqui, ele falou que tem uma lei para nós cumprirmos, né? Os irmãos lembram? A lei do amor. Essa é a nossa lei. Irmãos, estudos têm mostrado, é claro que a palavra de Deus já mostra isso, mas hoje esses métodos de estudo têm mostrado como nasce e como se mantém o amor. Como nasce o amor? Você já parou para pensar? Como que o amor se mantém? É claro que nós sabemos que o amor está em Deus. Deus é amor, né? Então, não há trevas nenhuma, não há variação. Deus é amor. Como nasce o amor? Como o amor se mantém? Jovens, deixa eu dizer algo para vocês aqui, um parêntese. Nós temos que ter muito cuidado assim, com os relacionamentos, não é? Muito cuidado com quando o Senhor nos desperta para um rapaz, quando o Senhor nos desperta para uma moça, muito cuidado. Só estou colocando isso para usar justamente esse estudo que eu tomei aqui, tirei alguns princípios muito importantes, mas eu quero usar essa ilustração. Né? O Senhor deu a luz, deu a direção, aí o que o rapaz começa a fazer? Né? Ele começa, manda uma caixa de bombom, né? O que mais? O que os irmãos fizeram aqui? Os irmãos casados para conquistar a sua amada. Abre a porta do carro, né? Para sua amada. O que mais, irmãos? Os irmãos não sabem mais nada? Flores? Puxa a cadeira. É verdade, irmão. O que mais? Irmãos, eu jamais namoraria com vocês. Os irmãos estão muito devagar aí na... Eu quero dizer com isso a respeito desses estudos, porque o estudo está dizendo o seguinte, estudo de comportamento. Ele diz assim, que você conquista o amor servindo. Primeiro o serviço, e aí vem então o amor. Eu vou mostrar isso para vocês, porque ele diz assim, que o amor não é um sentimento. Pensa nisso. No amor está em Deus, irmãos. O amor é ágape. O amor vem de Deus. Amém? Tá tudo certo. Mas olha isso. Quando o Senhor então está nos dando um mandamento prático, só para nós entendermos. Ele diz assim, o amor é uma disposição. O amor é uma decisão do meu coração.
E o amor é mais do que isso. O amor é um ato contínuo, não ficou no passado. Aí vocês vão entender porque tantos divórcios têm acontecido ainda hoje. As pessoas dizem assim, não, diz que no meio dos cristãos os divórcios têm sido muito mais do que nos ímpios. Irmão, não diga essa estatística. Primeiro que você não sabe o que é cristão de verdade, genuíno. Porque hoje ser cristão virou moda. Hoje cristão é uma gourmetização, né? Aí sobe no monte, desce no monte, né? Para virar homem. Aí tem todos esses movimentos pragmáticos para construir algo que na realidade Cristo é que tem que construir muitas coisas em nós. Mas o amor é um verbo. O amor é ação. Eu amo, tu amas, ele ama. Todo verbo é ação. E sendo então essa disposição, sendo então esse ato contínuo, sendo não só um sentimento, ainda que seja, ainda que se reflita, né, nas emoções, o amor genuíno, o amor verdadeiro, ele tem sempre o que se chama de um vetor. Ou seja, é um intermediário, um transmissor. O amor, necessariamente, ele nunca deve ficar em si mesmo. Isso é egoísmo. O amor real, ele sai de dentro para fora. O amor real tem um alvo. O amor real sempre é o outro. Não existe auto-amor. Essa expressão não cabe. Aí você põe outro nome, né? É egocentrismo. O amor, irmãos, jamais, nunca, ele é direcionado para si mesmo. Então, irmãos, o que gera o amor? Volto a perguntar para os irmãos, como nasce o amor? Como o amor é gerado? Lembra, o Senhor Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não foi? Então, o que gera o afeto, o que gera o amor é o ato de servir. Não que você ama alguém e depois começa a servir. Não é isso. Então, para você conquistar o seu amado, para você conquistar a sua amada, você começa servindo. Você começa ajudando, socorrendo. Se você precisar de mim, me liga. Né? E agora eu estou falando de amor para com os irmãos. Amor santo, respeitável, verdadeiro, um amor puro, um amor genuíno. Há um tipo de amor que você tem com o Senhor que reflete no amor uns com os outros. Mas tem um tipo de toque, um tipo de relacionamento que é só entre marido e mulher. Isso tem que ficar muito claro para nós. Agora, irmãos, quais foram as expressões de serviços de Ananias e Barnabé para com Saulo? Aí eu vou dizer para vocês que no início eles não tinham afeto pelo Saulo. Podia até falar, não, beleza, tem que amar os inimigos, amém. Mas eu não vou chegar perto dele não, irmãos. Não é? Com razão, né? Agora eles foram e primeiro serviram. E depois o amor começou a transbordar no coração deles. Veja, no caso de Ananias, uma obediência corajosa à voz do Senhor. Obedeceu o Senhor. Foi até Saulo, impôs as mãos, orou por tudo aquilo que nós já vimos. Considerou seu irmão. Saulo, meu irmão. Orou por ele, ministrou cura na vida dele, batizou ele. Como nós somos inseridos no corpo de Cristo, irmãos? Como que na igreja mística, né? Como que nós fomos incluídos não só na assembleia com os irmãos, mas numa igreja universal, no sentido universal, todos os santos do mundo, através do batismo. E Barnabé, acolhimento, integração da igreja, pegou na mão dele, vamos lá. Apóstolos, é assim, ó. Aliás, apóstolos tinha no passado, viu, irmãos? Lá no passado tinha apóstolos, né? Apóstolos está aqui, o apóstolo Paulo. Agora, o apóstolo Paulo foi um gerado, né? Ele mesmo diz, fui gerado fora do templo. Né? Então ele entra ali, separar em meia, Atos capítulo 13, quando então o Espírito Santo disse, separar em meia, separa para mim, Barnabé e Saulo. Né? Olha a ordem. Né? Primeiro Barnabé, depois Saulo. Saulo estava ali, na sombra de Barnabé ainda. Separar em meio a Barnabé e a Saulo. Então Barnabé foi esse testemunho em favor do outro. Barnabé foi o que ajudou aquele discípulo, que era o que Saulo era ainda naquele momento. Então, irmãos,
Quando o Senhor Jesus, então, lavou aqueles 24 pés, o que ele estava fazendo? Até o de Judas. Impressionante. Até mesmo o de Judas. E expressões do próprio Senhor Jesus com relação a serviço e amor. Ele diz assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Não veio para ser servido, né? Mas para servir. Por que você ama Jesus? Ele te serviu, irmão. Ele te livrou de uma condenação eterna. Então nós amamos a Ele agora. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e nos serviu. Deus amou o mundo, o irmão citou esse texto aqui, de tal maneira. Ele amou, e então o que Ele fez? Ele deu o que Ele tinha de mais valioso, de mais precioso. O Senhor Jesus disse assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar, ou seja, de servir, né? A alguém, a sua vida. Esse é o maior amor, é o servir. Então por isso que serviço e amor, e Deus prova o seu amor, aí é Paulo que escreve. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Demonstração de amor para com o Senhor. Lembra de João capítulo 21? Pedro, tu me amas? Se ele falar assim, sim, Senhor, eu amo de todo o meu coração. Não. Você me amas? Então você apacenta as minhas ovelhas. Vai trabalhar. Vai servir. Vai cuidar uns dos outros. Você me ama, Pedro? 3 vezes, irmão. 3 vezes. Se você quiser anotar, Hebreus capítulo 6, verso 10 diz assim, não é injusto o nosso Deus para se esquecer da vossa obra, do vosso trabalho, do amor para com que tem mostrado. Deus não vai se esquecer do teu serviço e do seu amor. Enquanto serviste aos santos, e ainda servis. Ele não vai se esquecer. Enquanto você serve os santos, e ainda serve, continua servindo, Deus não vai se esquecer. Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo assim, servis uns aos outros em amor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, você se sente amado? Amém. Fala assim, uns pelos outros? Mesmo se você não se sentir, ame. Ame. Porque nós precisamos começar não com o outro. Porque muitas vezes nós olhamos para tudo isso e falamos, não, o irmão tem que mesmo ouvir isso. Irmãos, todo mandamento de Deus nunca é para o outro. Nunca olhe dessa maneira a palavra de Deus. Nunca veja dessa forma o que Deus está falando com você. Deus está falando com você. Porque senão nós vamos fazer igual Pedro, né? Porque a palavra de Deus é uma adaga, né? Afiada. A tradução espada afiada não é adequada, né? É a adaga, né? Aquela faca de 2 gumes. Ela divide o que é espiritual do que é emocional. Isso é Hebreus, no capítulo 4. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Mas Pedro usou a espada para ferir. Nós não usamos a palavra de Deus para ferir o outro. Porque senão nós nos tornaremos como Pedro. Aí o Senhor Jesus disse assim, Pedro, guarda, embainha a tua espada. Não é assim, né? Então, irmão, nós, ouvindo isso, aprendemos a valorizar cada um que Deus colocou do nosso lado. Isso é um aprendizado mesmo. Não desprezar o menor no reino de Deus. O melhor ímpio não se compara ao menor no reino de Deus. Na verdade, Jesus disse que o menor no reino de Deus era maior do que João Batista. Vocês imaginam isso? E graças ao Senhor, porque há um silencioso tecelão bordando no pano de saco. E ele não desiste a sua obra, o seu trabalho. Amar uns aos outros é um desafio. Como o Senhor nos amou, é um grande desafio.
Mas é possível, irmãos, quando nos entregamos de maneira voluntária. Saul era aquele desejado. Saulo, né? Que vem do nome Saul. Tanto no hebraico quanto no grego, Saulo, significa desejado. E Paulo é aquele pequeno. Por isso que convém que ele cresça, que nós diminuamos. Com humildade, prioridade ao Senhor, serviço a Ele. Quando a gente cantar assim, ó, quão grande prova de amor, que seja uma realidade. A que tu me destes lá na cruz, que seja uma verdade no nosso coração. Sejamos Ananias uns para os outros, sejamos Barnabés uns para com os outros. Que haja esse amor em ação, no serviço uns para com os outros. Que o amor é aquilo que o amor faz. Irmãos, vocês me permitem o último versículo, o último texto? Filipenses, capítulo 1. Leia esse texto e a gente encerra com esse texto. Ele diz assim, Filipenses, capítulo 1, no verso 9, ele diz assim, e peço isto. Qual que é o pedido de Paulo aqui para Filipenses? Nós cremos que isso vem também como um princípio genuíno e verdadeiro para as nossas vidas também. O que ele pede, irmãos? Qual é o pedido de Paulo? Qual é a oração? Que o vosso amor aumente mais e mais, em toda ciência, em todo conhecimento. Irmãos, não há espaço para sentimentalismos. Né? Amor prático. Aí diz assim, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, até o último dia. Né? Fala assim, a minha paciência está acabando, até aqui vai, daqui para frente não vai mais. Não, até o dia de Cristo. Aí diz assim, cheios de frutos de justiça. Olha aí, serviço, né? Para o Senhor, que são por Jesus Cristo. Nossos frutos é através de Jesus Cristo, através dele, para glória e louvor ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Nós te damos graças nessa manhã tão preciosa, onde abrimos a Tua Palavra, onde fomos ensinados, amado Senhor, pelo Senhor. Senhor, nós confessamos a nossa total ineficiência nesse assunto, Senhor. E não só isso, uma total incapacidade, Senhor, para avançar em tudo isso. Um sentimento de fraqueza. Mas amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque quando somos fracos, então é que nós somos fortes. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos abasteça com a Sua vida, com a Sua verdade, que o Senhor possa poderosamente nos tornar Ananias e Barnabés nas vidas e na vida uns dos outros. Faça isso, Senhor, a partir de nós mesmos, para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, para expressar a Tua vida aqui nessa terra. Senhor, a Tua palavra, ela é a verdade. E nós olhamos para ela, Senhor, e descobrimos tudo aquilo, todos os caminhos que nós ainda precisamos trilhar e caminhar. Mas obrigado, porque o Senhor é aquele que está ainda bordando e tecendo a nossa história, que é eterna junto do Senhor, submissos ao Senhor, obedientes ao Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada irmã aqui. Louvado seja o Teu nome. Senhor, abençoa mesmo, Senhor, a vida de cada um, as suas necessidades, Senhor. Curas, necessidades em tantas outras áreas. O Senhor é poderoso, Senhor. E nós confiamos no Teu nome, Senhor. Bendito és. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.